Em 2021, o perfeito será visto em você. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é aquele que nos ensina todas as coisas, porque o Senhor nos deu o Teu Espírito, que nos conduz em toda a verdade, em todo tempo, em toda circunstância. Pai, nós Te louvamos, porque o Senhor tem nos ensinado, como filhos, a descansar em Ti, a esperar em Ti, a confiar, até mesmo sem ver, Senhor, mas crendo que o Senhor está no controle absoluto das nossas vidas, que o Senhor está escrevendo a nossa história, que o Senhor está nos movendo, Senhor. O Senhor está resgatando uma geração, o Senhor está levantando um povo, Senhor, para manifestar a Sua glória, para manifestar a Sua presença, para manifestar a vida de Cristo, Pai, na face da terra, Senhor. Te louvamos, Pai, Te louvamos porque o Senhor é quem nos guarda, é o Senhor quem nos guia, é o Senhor quem nos dirige em todo o tempo. Obrigado, Senhor. Apresentamos este momento, a Tua palavra, nossos corações abertos para ouvir aquilo que o Senhor tem a nos falar, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Irmãos, pode se assentar. Quero saudar você que nos acompanha pela TV Rica, que o Espírito do Senhor também possa estar ministrando aí na sua vida, na sua casa. Quero dizer para você que nós estamos felizes por tudo aquilo que o Senhor tem feito, felizes porque o Senhor até aqui, Ele nos deu provas claras do seu cuidado na nossa vida. Amém? Nós fomos de fato criados para vencer e nós temos a plena certeza de que os dias que nós estamos vivendo são dias maravilhosos, são dias plenos em Deus. Amém? Você poderia dizer, pastor, mas nós ainda vemos, ouvimos ainda que a pandemia ainda existe, ainda existem tantos casos. Nós temos visto, irmãos, como o Senhor está trabalhando nesse tempo, como o Senhor tem nos dado provas claras de que Ele tem guardado a nossa vida, Ele tem guardado a nossa casa. Amém? Nós somos testemunhas de que o Senhor tem guardado a nossa casa. Amém? Passou todo esse tempo, nós vimos o mundo todo sendo abalado, nós vimos que foi algo que chegou próximo a nós, até tocou alguns de nós, mas o Senhor nos deu vitória, o Senhor tem nos dado vitória, amém? Em todas as coisas. Nos últimos dias, até mesmo na semana passada, nos últimos dias do mês de julho, o Senhor nos convocou para que nós estivéssemos numa intercessão ativa, numa intercessão proativa, antecipando todo mundo espiritual, para que o propósito dele se cumpra na nossa vida. E quantas palavras o Senhor liberou para nós como filhos, para nós como casa, para esse tempo que nós entramos. Nós já estamos nos movendo num tempo ao qual o Senhor já nos falou. Amém? Nós estamos vivendo um tempo de um novo começo, de novos ciclos da nossa vida, e nós estamos vendo o Senhor falar continuamente. Então esse é um tempo onde o Senhor tem nos chamado para confirmar as nossas conquistas. Amém? Então quando nós aprendemos a confiar no Senhor, então nós não abrimos mão, nós não perdemos aquilo que já foi conquistado. Amém? Nós não podemos perder, não podemos deixar que o caminho que já foi andado seja perdido na nossa vida. Não, nós fomos chamados para isso. E algumas coisas que o Senhor foi falando enquanto eu preparava essa mensagem, e eu quero passar para vocês nessa noite. O Senhor dizia assim, que nós necessitamos que todo véu seja removido, e tudo que nos impede de ver o que Deus está fazendo e ouvir aquilo que o Senhor está falando nesses dias. Esse é um tempo em que o Senhor está removendo véus da nossa vida. Amém? Diga, o Senhor está removendo véus da minha vida, para que eu possa acessar. Nós vamos acessar, nós estamos acessando, irmãos. Eu creio nisso, nós estamos acessando.
O Senhor nos disse também que esse é um tempo de poços que foram cavados. Mas o Senhor disse também para nós que esse é um tempo onde todo o entulho dos poços que foram entulhados estão sendo removidos. Amém? Eu creio nisso. Eu estou trazendo essas palavras porque são coisas que nós não podemos perder. São conquistas. O Senhor já falou. O Senhor diz que Ele está fazendo. E nós temos que nos mover na sua palavra. O apóstolo Pedro diz: Senhor, sobre a tua palavra eu vou lançar a minha rede. Quando nós entendemos o que o Senhor falou e nós andamos em fé sobre aquilo que o Senhor falou, irmãos, nós confirmamos as conquistas que o Senhor tem feito, que o Senhor tem manifestado nos nossos dias. Mas nós também estamos avançando para conquistas ainda maiores. Amém? Eu creio nisso. E você vai entender isso nessa noite, nessa palavra que vamos ministrar. Abra comigo, 1 de Samuel, capítulo 17. É um texto muito conhecido, é um texto que já foi ministrado muitas vezes, mas essa palavra vem sendo construída já há um tempo, e existem 3 aspectos nessa palavra que eu gostaria de tratar com os irmãos hoje. Abra sua Bíblia, acompanhe comigo essa leitura nesse momento. 1 de Samuel 17, versículo 32, diz assim a palavra do Senhor: Então Davi disse a Saul: que ninguém deixe seu coração se abater por causa desse filisteu. Teu servo irá e pelejará contra ele. Contudo Saul respondeu a Davi: tu não poderás ir contra esse filisteu para lutar com ele, porque não passas de uma criança, e ele é um guerreiro desde a sua juventude. Mas Davi argumentou diante de Saul: quando o teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e surgia um leão ou um urso feroz que arrebatava uma ovelha do rebanho, eu o perseguia e o atacava e arrancava a ovelha da sua boca. E se vinha contra mim, eu o agarrava pela juba, o feria e matava. O teu servo venceu o leão e o urso, e assim será com esse incircunciso filisteu, como se fosse um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. E Davi disse mais: o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso me livrará também das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu Davi com sua própria túnica de combate, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze sobre a cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e se esforçou para andar, porquanto não estava treinado a usar todo aquele paramento militar. Então declarou a Saul: não posso me locomover com tudo isso, porque não estou adaptado. E imediatamente desembaraçou-se de toda aquela armadura. Amém? Irmãos, essa é uma palavra conhecida, é uma história conhecida de todos nós, que muitas vezes você já leu, você já procurou entender, e muitas vezes você até mesmo pensou apenas na parte histórica desta palavra. Aqueles eram dias de uma batalha diferente. Normalmente as guerras naqueles dias eram exército contra exército. De repente o exército inimigo veio com uma estratégia diferente, com uma proposta diferente. E ao apresentar o seu gigante, ao apresentar o seu guerreiro, os filisteus propuseram a Israel uma batalha diferente. Disseram assim: dessa vez será um homem contra um homem, um gigante contra um gigante. E o exército de Israel foi pego de surpresa, porque eles pensaram: e agora? A Bíblia fala que Saul, em Israel, do ombro para cima era o mais alto. Com certeza Saul
Imagina a hora que Golias fez essa proposta. O exército todinho de Israel olhou para Saul e falou: é você, rei. É você, nosso campeão. É você, nosso gigante. Só que o gigante de Israel não era tão gigante como o gigante dos filisteus. E Saul teve medo. Nós sabemos como terminou essa história. Mas o que eu quero nessa noite trazer 3 lições para quem crê que nós estamos sendo forjados pelo Senhor, para que nós sejamos maiores e mais fortes. Amém? Esse é o propósito de Deus. É que a minha vida e a sua vida, nós não permaneçamos no mesmo nível. A cada dia há algo do Senhor para nós. Mas irmãos, a religião nos ensinou e nos enganou, porque nós achávamos que bastava alguém pôr a mão na nossa cabeça e orar por nós e todas as coisas iriam acontecer. E não é verdade. Deus está nos formando. Deus está nos forjando. Deus está trabalhando. Deus está rompendo barreiras da nossa vida. Deus está nos levando a um crescimento espiritual, a um amadurecimento. A Bíblia fala que há algo de Deus para os filhos maduros. Amém? Não há nenhum problema de um filho ser menino ou ser criança. Não há nenhum problema. Deixa os meninos serem meninos. Deixa as crianças serem crianças. Mas o menino precisa crescer. Precisa se tornar homem. Precisa assumir responsabilidades. Nós fomos chamados, nós fomos criados para vencer. Nós fomos chamados a uma maturidade. Um dia você abraçou a fé em Cristo e você se tornou um bebê espiritual. Alguém que precisava de todo cuidado. Alguém que precisava ser amamentado, alimentado na fé. Mas esse é o início de uma jornada. Nós estamos caminhando para um crescimento cada vez mais. Porque o propósito de Deus é até que Cristo seja formado em nós. Amém? Um caminho de maturidade. Um caminho de maturidade. E aqui nós vemos na história alguém que do lado de fora tinha aparência de menino. Davi tinha aparência de menino. Davi não foi para a guerra porque ele não tinha idade. Ele ainda não havia alcançado a idade para servir ao exército de Israel. Os 3 irmãos mais velhos de Davi foram para a guerra, mas Davi não foi. E olha que antes dessa convocação, Davi já havia recebido óleo sobre a sua cabeça. Mas ele ainda não tinha idade. A idade cronológica de Davi ainda era pouca. Mas crescimento espiritual não tem a ver com idade. Amém? Crescimento espiritual não tem a ver com tempo de igreja. Crescimento espiritual não tem a ver com o tempo da minha conversão. Porque existem pessoas que ficaram paradas, que foram paralisadas na sua vida, porque não aprenderam o caminho de um crescimento, de um amadurecimento espiritual. Então Davi chegou ali no campo de batalha, porque o seu pai o enviou. Diga, o seu pai o enviou. E ele foi ali para alimentar os seus irmãos. Mas quando ele chegou ali, estava aquele embate, já um embate de 40 dias, que Golias todos os dias bradava contra Israel. E Davi chega nesse momento, nesse ambiente. Davi chega e ele escuta Golias bradar contra Israel, contra o Deus de Israel. E Davi se apresenta para ser o gigante de Israel.
E é aqui nesse contexto que nós vamos aprender 3 lições. E a primeira delas: não menospreze as pequenas experiências da vida. Nunca menospreze os pequenos começos. Davi, quando chegou no campo de batalha e ele se apresentou a Saul, Saul disse: você não pode lutar, porque você não tem experiência, porque você não foi treinado. Sabe, irmãos, os grandes vencedores de gigantes não são treinados em público. O exército de Israel treinava no seu dia a dia como manusear a espada, como manusear o escudo. Havia um treinamento coletivo diariamente, para que o exército estivesse treinado, estivesse preparado para qualquer momento. Mas longe dos holofotes, longe dos olhos de todos, Deus estava dando experiência para Davi. Deus estava treinando Davi. Irmãos, quantas situações na nossa vida que está longe dos olhos de todos, mas é Deus nos treinando, é Deus forjando a nossa vida. Irmãos, algo que nós temos que aprender de Deus: Deus é pedagógico. Em tudo Deus tem algo para nos ensinar. Há algumas nomenclaturas que nós aprendemos e que estão erradas. Às vezes nós chamamos algo de sofrimento, e Deus chama de treinamento. Ah, pastor, o senhor não sabe o quanto eu estou sofrendo. Ontem mesmo eu aconselhava uma pessoa, e ele falava da situação dele, e eu olhei e falei assim: meu irmão, como Deus é pedagógico. Deus está te ensinando dentro da sua realidade. Sabe, às vezes nós queremos ser treinados na realidade de outro, mas Deus está nos treinando na nossa realidade. É no lugar onde você se encontra, é no nível em que você se encontra, são nas circunstâncias que você está passando, que Deus está formando você, para que você seja alguém que cresce e amadurece no Senhor. Amém? Nós temos que deixar o Espírito Santo nos mostrar a forma pedagógica de Deus, onde Ele está nos treinando, onde Ele está nos ensinando algo. Quantas vezes as pessoas falam: Senhor, como eu queria ter a autoridade que aquela pessoa tem, como eu queria fazer como aquela pessoa faz. Mas Deus está forjando você no seu dia a dia. Deus está agindo na tua vida. Aquilo que você tem chamado de luta, de sofrimento, são as formas que Deus está te ensinando. São os leões, são os ursos que nós temos que enfrentar, e que é distante dos olhos das pessoas. A primeira lição que Davi aprendeu é que ele foi treinado pelo Senhor. Quando Saul disse: você não pode, você não tem experiência, ele falou: ah, você não sabe de nada. Sabe de nada, inocente. Deus tem me treinado. Diga: Deus tem me treinado. Você pode dizer isso com fé nessa noite, dizer assim: Deus tem me treinado. Amém? Em como Ele quer que você trate a sua esposa, é como Ele quer que você trate o seu marido, é como Ele quer que você trate os seus filhos, é como Deus quer que você trate os seus pais, é como você lida com os negócios, é como você lida com a sua fé, com a sua integridade. É Deus te treinando, é Deus te forjando. Irmãos, nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Sabe quando você faz uma oração perigosa? Existem algumas orações que são perigosas, e elas normalmente são curtas. Há 4 anos atrás eu fiz uma oração dessa.
Eu estava saindo do trabalho que eu estava trabalhando na época. E eu falei: Deus, eu quero aprender novamente a confiar no Senhor em tudo, a depender do Senhor em tudo. 3 dias depois eu fui mandado embora do serviço. Um mês depois eu mudei para Taubaté. Deus falou: é isso mesmo que eu quero. Eu vou treinar você. Eu vou treinar você. Deus está trabalhando na nossa vida. Pastor, mas está difícil. Ele não falou que seria fácil. Quando você olha Davi falando aqui, parece até que é fácil, né? E Davi fala: quando o leão e o urso vinham sobre o rebanho do meu pai, eu corri até eles. Irmãos, quantos de nós, olhando para essa palavra, falam assim: a hora que eu visse o leão, ó, eu correria, era dele. Davi disse: não, eu corria, eu pegava ele pela juba e eu matava. Não fuja. Não fuja das experiências que Deus está provendo na tua vida. É para o teu crescimento, é para o teu amadurecimento, é para formar mais de Cristo em você. Amém? As experiências que Deus tem permitido, irmãos, está formando mais de Cristo em nós. Isso quando nós estamos nele. A Bíblia fala: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Se eu estou andando e eu quero crescer em Deus, e eu quero cumprir o propósito de Deus na minha vida, eu quero ser amadurecido por Deus na circunstância, então Deus fala: amém, eu vou fazer isso. Hugo, você quer crescer? Eu vou te dar crescimento. Você quer amadurecer? Eu vou te amadurecer. E aí então Deus, ele começa a permitir circunstâncias. Deus usa muito, irmãos, circunstâncias e pessoas para o nosso amadurecimento. Sabe aquela pessoa que você fala assim: nossa, eu não suporto mais. Oleiro maravilhoso de Deus que está amassando o barro, que está mostrando para nós as áreas que nós ainda somos fragilizados, as áreas que ainda nós precisamos de renúncia, de entrega. Sabe aquela pessoa que você fala: nossa, eu tenho vontade de... Aí Deus fala assim: é ela mesmo, é esse leão mesmo que eu estou usando para te dar musculatura, para te dar paciência, para te fazer depender mais de mim, para te fazer confiar no Deus da tua salvação, para te fazer confiar menos em você, naquilo que você acreditava, e esperar em mim. Davi, no meio da circunstância, irmãos, ele sabia que aquilo que ele viveu lá no pasto era o treinamento de Deus. E quando chegou na hora certa, que ele se viu diante da situação, ele falou: Deus tem me treinado. Eu sei, Deus tem me treinado. Irmãos, Deus está nos preparando. Deus nos quer maiores e mais fortes. Deus quer você maior e mais forte. Não há nenhum problema de nós buscarmos um atendimento, uma palavra, às vezes até alguém que nos escute. Não há nenhum problema nisso. Mas Deus quer nos fazer maiores e mais fortes. Deus quer nos fazer crescer. Deus quer nos levar a fazermos parte daquilo que a palavra fala: a geração aguarda a manifestação dos filhos maduros de Deus. Os filhos maduros. Sabe, quando a gente casa, a gente amadurece no carbureto. Sabe aquela fruta que demora um pouco mais para amadurecer, e aí eles põem lá no carbureto, ele da noite para o dia amadurece. Quando a Letícia nasceu, eu tinha 24 anos. Daqui uma semana ela faz 28. Você vai fazer a conta, né?
Vou fazer 53 em dezembro. E eu peguei ela no colo pela primeira vez. Eu falei: Deus, me ajuda. Eu fiz essa oração, mas eu falei: Deus, me ajuda. Eu nem tinha pego uma criança no colo até aquele dia. Eu falei: Deus, me ajuda a ser pai dela. Me ajuda a criar minha filha, porque eu não sei como é que vai ser. Eu nunca fiz. Eu nunca fui pai até aquele dia. Então aquele era o primeiro momento. Até então estava tudo legal, né? Era o início do casamento, a gravidez, tudo maravilhoso, glória a Deus. Aí vem o parto, os tapinhas na costa, todo mundo falando parabéns, parabéns. Mas e quando chegou em casa? E você pega a sua filha a primeira vez e fala: Deus, me ajuda. Porque Deus nos ensina, Deus nos quer maduros. Amém? As circunstâncias são ferramentas de Deus na nossa vida. É a forma pedagógica de Deus nos ensinar a cada dia, a cada passo, a cada momento, a cada circunstância. E nós podemos viver isso. Em ver até mesmo na questão de constituir uma família, de gerar os filhos, de criar os filhos. Alguns aqui estão com filhos pequenos, alguns são solteiros, vão se casar, vão gerar filhos. E você vai ver como isso te amadurece, a família nos amadurece. Infelizmente fazemos parte de uma geração onde muitos não amadurecem mesmo diante das circunstâncias. Mas Deus está falando com homens e mulheres que estão aprendendo a ser maiores e mais fortes. Amém? Aleluia. Deus está transformando todas as feridas nesse tempo, irmãos, em cicatrizes na nossa vida. Aleluia. A segunda lição que Davi aprendeu, e nós precisamos aprender também, quando ele conversou com o rei Saul, e ele se apresentou, irmãos, imagina Davi, olhando para as suas experiências com Deus, diante daquele cenário, e Davi chega e fala para Saul: fica tranquilo, rei, que o coração de ninguém mais fique pesado, eu irei enfrentar esse gigante. Uau, que tremendo, apareceu alguém corajoso, 40 dias o exército de Israel marchando para trás, e agora aparece alguém que fala: eu vou enfrentar esse gigante. Davi, naquela empolgação, naquele momento, talvez ele imagine alguém falar assim: é isso aí, Davi, vai lá, campeão. Mas aí o rei fala para ele: você não pode, você não tem experiência, você não é capaz. A segunda lição que nós temos que aprender para nós sermos maiores e mais fortes: não espere uma validação externa. Confie naquilo que o Senhor está produzindo na tua vida, de dentro para fora. Sabe qual é o problema de muitas pessoas, irmãos? Estão ainda esperando alguém que dê um tapinha nas costas. Sabe, um dia eu vi uma historinha que é engraçado se não fosse algo assim sério, né? Que a mãe foi chamar o filho para acordar e disse: filho, acorda, você tem que ir para a escola. E o filho falou: mãe, eu não quero ir para a escola hoje. E aí a mãe falou assim: ei, você é o diretor da escola. Sabe, irmãos, tem gente ainda precisando ser validado. Quantas vezes você ouviu essa frase de pessoas que às vezes falam assim: não, porque fulano não me cumprimentou. Irmãos, tem coisa mais, não posso talvez nem dizer mais, talvez tão menos. Sabe, quando eu cheguei aqui no Sonho de Deus há quase 5 anos, eu estava chegando num lugar novo, sem conhecer as pessoas. Eu não conhecia as pessoas e as pessoas também não me conheciam.
Quantas pessoas, num primeiro momento, eu pensei assim: nossa, que gente metida. Sério? Estou confessando hoje aqui de público. Nossa, a pessoa nem me cumprimentou. E depois que passou o tempo, eu fui conhecer essas pessoas de perto. E eu vi que aquele primeiro pensamento que eu tive era enganoso. Porque às vezes nós queremos ser validados por uma palavra, por alguém que está sempre nos empurrando. Irmãos, Deus está formando algo dentro de nós. Deus está formando algo dentro de você, e isso é precioso. Nós temos recebido palavras tão tremendas na nossa vida, tão tremenda. Quando você chega aqui, você passa ou pelo discipulado, ou pela integração, e tem alguém ali se dedicando, alguém cuidando da sua vida, alguém ministrando na sua vida, alguém te ouvindo. Cada um chega aqui de uma forma, mas todos são ouvidos, todos são atendidos, todos são acompanhados, todos são ministrados. Por quê, irmãos? Porque nós cremos na importância do cuidado, nós cremos na importância de fortalecer a fé um do outro, nós cremos na importância de ajudar. A Bíblia fala, um ao outro ajudou. Só que nós somos ajudados, irmãos, porque nós chegamos e precisamos entender muitas coisas. Mas quando nós vamos entendendo aquilo que Deus está construindo em nós, que Ele está formando dentro de nós, nós vamos entender, irmãos, que outros vão chegar. E quando outros chegar, é a hora que você também pode estar estendendo a mão para essa pessoa, que você pode estar ajudando. Mas se você precisa a vida toda estar sendo validado por alguém. Eu fui pastor por 17 anos antes de chegar aqui. E um dia uma irmã falou para mim, eu falei assim: nossa, irmã, estou tão feliz de você ter vindo. Já fazia umas semanas que eu não te via. Ela falou assim: mas eu estive doente, o senhor nem foi me visitar. E eu falei para ela: é verdade, irmã. O número do meu telefone ainda é o mesmo. Já faz tempo que eu não mudo o número do meu telefone. Você podia ter dado uma ligada e dizer: olha, estou passando por uma situação, orem por mim. Na verdade, a minha vontade foi dizer: a minha bola de cristal quebrou e não achei assistência técnica. Porque a gente quer alguém sempre nos validando, sempre nos empurrando, sempre nos colocando para frente. Sabe, nós temos que entender o propósito de Deus. Você imagina se alguém chega para você no momento da sua maior, seu entusiasmo, e fala para você igual Saul falou para Davi: você não consegue, você não dá conta, você não está preparado, você é menino. Imagina Davi baixando a cabeça, fazendo beicinho e saindo e falando: eu vou embora dessa igreja, porque ele não me validou, o rei não me validou. Olha, eu estava me apresentando na melhor das boas intenções, eu queria vencer por Israel, mas o rei não me validou. Irmão, eu não quero ministrar a tua alma nessa noite, mas eu quero ativar o teu espírito nessa noite e dizer para você: o Espírito Santo, Ele habita dentro de você. Uma das palavras que fala do Espírito Santo é a palavra dínamo. E é a mesma raiz dessa palavra dínamo, a raiz da palavra dinamite. Há algo poderoso dentro de nós, há uma vida poderosa dentro de nós, a vida de Cristo está em nós. Paulo escreve no capítulo 8 aos Romanos: mas se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós. Irmãos, que tremendo! O Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita em mim, habita em você. Amém? Será que você entende isso?
Será que nós conseguimos como igreja entender isso? Irmãos, o Espírito que habita em nós não é um Espírito diminuído. Deus não liberou o Espírito Santo a conta gota. Não, a Bíblia fala que o Espírito que ressuscitou Jesus. Como você crê que foi a ressurreição de Jesus algo normal? Foi algo sobrenatural. Foi algo sobreexcelente o que Deus fez para ressuscitar Jesus dentre os mortos. E esse Espírito que produziu isso naquela noite, no terceiro dia, é o Espírito que habita em mim, é o Espírito que habita em você. Nós temos uma potência dentro de nós. Nós temos um Espírito que nos valida todos os dias. Eu não quero dizer para você que você não deve elogiar alguém. Não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo que você não precisa ouvir mais ninguém. Não estou dizendo isso também. Eu estou dizendo que nós não podemos depender disso, porque nós temos uma fonte de energia dentro de nós, que trabalha dentro de nós, que se move dentro de nós. Nós temos vida dentro de nós. A vida de Cristo está dentro de você. A vida de Cristo está dentro de mim. Se o Espírito do Senhor não nos mover, irmãos, nada mais nos moverá. Não tem uma palavra de incentivo que pode produzir em nós aquilo que o Espírito Santo pode produzir. Por isso confie no Espírito. Pastor Ezequiel abriu o culto aqui e disse a respeito do Espírito. A Bíblia fala: aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. É um só Espírito com Ele. Diga: eu sou um só Espírito com Ele. Aleluia, aleluia. Irmãos, no dia da adversidade, irmãos, nós não temos que olhar para fora. No dia da adversidade nós temos que olhar para dentro. Sabe por quê, irmãos? Quando eu olho para fora e não vejo nada que me motiva, mas eu olho para dentro e há um turbilhão de vida se movendo dentro de mim. A Bíblia fala: pois contigo eu saltarei muralhas, contigo eu destruirei exércitos. Agora deixa eu dizer para você, você pode estar rodeado de tantas pessoas dizendo um monte de palavra para você, mandando mensagem para você a cada 30 segundos, mas se dentro de você não tiver nada edificado, isso não te coloca para cima. O que nos coloca para cima é a vida de Cristo em nós. É a vida de Deus. Se você nasceu de novo, você se tornou um só Espírito com Ele. A vida dentro de você. Há uma essência. Jesus falou para a mulher samaritana. Ele disse para ela, Jesus foi tão pedagógico com aquela mulher, irmãos. Ele pediu um copo de água, porque ele queria falar de água. E ela falou: como é que você pede para mim? Criou toda aquela situação. Jesus falou: não tem problema, eu estou introduzindo algo. Depois ele falou para ela: se tu soubesse quem é que te pede, tu me pedirias, e eu te daria a água viva. E ela falou, ela não estava entendendo nada. Da onde o Senhor vai tirar essa água? E aí Jesus então vem com a revelação. Ele falou: tu me pedirias e eu te daria a água da vida. E ele falou: e essa água, ela vai se formar dentro de você uma fonte. Irmão, Jesus não nos deu um copo d'água. Jesus nos deu uma fonte que jorra para a vida eterna. Aleluia. Dentro de você há uma fonte. Há uma fonte inesgotável de vida, de uma vida que não se acaba, de uma vida que se renova dentro de você, de uma vida que continua jorrando dentro de nós. Sabe, irmão, muitas vezes nós estamos olhando para fora e Deus está falando para você hoje: você quer se tornar maior e mais forte? Começa a olhar para aquilo que eu estou fazendo dentro de você. Começa a acreditar nisso. Começa a crer nisso. Sabe, às vezes nós cremos na fé de outro. Deixa eu dizer para você, a fé nunca é para ser a fé na fé. A nossa fé, ela tem um firme fundamento. É isso que o autor de Hebreus fala. A fé é o firme fundamento. Ela tem um fundamento firme. A nossa fé está firmada em Deus, na sua palavra,
nas suas promessas, na fidelidade de um Deus que nunca falhou. De um Deus que nunca falhou. Escuta isso. Deus não vai começar a falhar com você, porque Ele nunca falhou. Amém? Você pode dar um amém nessa noite e dizer: Ele nunca falhou. O meu Deus nunca falhou. E não vai ser comigo que Ele vai falhar. Deus não vai inaugurar o tempo de falha justamente comigo. E a terceira lição que Davi aprendeu naquela batalha, depois que ele recebeu um desprezo, depois que Saul disse que ele não tinha experiência, Saul então aceitou, falou: então tá bom, você me convenceu. E aí Saul colocou nele a sua armadura, o seu capacete, e deu a ele a sua espada. Talvez, irmãos, na religião muitos iam falar assim: uau, agora sim, agora eu cheguei onde eu queria, agora eu estou andando junto com o pastor, agora eu estou vestindo a armadura de Saul, não é pouca coisa. Olha, agora eu vou entrar no campo de batalha e todo mundo vai falar: é Saul, porque a armadura é dele. E alguém vai dizer assim: não, é Davi. Uau! Irmãos, quantos não pautam a sua vida nessas coisas? Só que aí Davi vestiu, porque foi colocado sobre ele. E aí Davi disse assim: não, eu não consigo me mover. Sabe por quê, irmãos? Não era a medida de Davi, era a medida de Saul. Deixa eu dizer uma coisa para você, e essa é a terceira lição que eu quero passar para você hoje, que o Espírito ministrava na minha vida. Cada um de nós temos uma medida. Cada um de nós temos uma medida. Ande na sua medida. A sua medida é importante para você. É nessa medida que você vai romper. Amém? A Bíblia fala, irmãos, que no futuro Davi até teve armadura, mas naquele momento a medida dele era outra. Naquele momento Davi não sabia se mover com a armadura. Ele ia ser derrotado. Sabe, nunca tente andar na medida de outro. Ande na sua medida. Reconheça as suas experiências. Reconheça o nível em que Deus está tratando com a sua vida e glorifique a Deus. Cada um está numa medida diante de Deus. Cada um acessou um nível. Eu tenho certeza, irmãos, que nós não estamos hoje na mesma medida que começamos o ano. Quantos podem dizer amém? Eu creio, irmãos. Eu creio que eu não estou na medida que eu comecei no ano. Porque Deus quer que nós cresçamos na nossa medida. Na nossa medida de fé, na nossa medida de ousadia, na nossa medida de obediência, na nossa medida de entrega, de renúncia, na nossa medida de se esvaziar diante de Deus. Sabe, Deus quer que a gente cresça nisso. Mas eu não posso querer andar na medida de outro. Eu não posso achar que eu tenho que fazer exatamente o que o outro está fazendo. Não, ele está fazendo porque ele está numa medida. E Deus está lidando com você na sua medida. Davi foi vitorioso na medida que ele sabia se mover. Na medida que ele havia sido treinado pelo Senhor. Davi com espada era um fiasco. Davi com escudo não aguentava nem segurar. Mas com uma funda e com pedra, ele era um campeão. Era a medida que Deus treinou ele. Foi a forma que Deus usou para forjá-lo para aquela batalha. A Bíblia fala que Davi venceu outros gigantes. Se você ler a história de Davi, 1º, 2º Samuel, 1º Reis, você vai ver que Davi venceu outros gigantes.
Só que aí Davi já não estava mais sozinho. Aí Davi liderava um exército. Mas nenhum gigante mais Davi venceu com fundo e pedra. Só Golias. Por quê? Porque Davi cresceu na medida. Davi chegou no outro nível. Davi alcançou maturidade na batalha. Davi se tornou um rei imbatível. Aquele jovem que chegou lá no campo, lá em Socó, como diz a palavra, ele não foi mais o mesmo. Ele cresceu. Ele foi adquirindo medidas em Deus. Ele foi adquirindo experiências com Deus. Eu fico pensando, irmão, se como menino ele matava leão e urso, imagina quando ele encontrava novamente um leão e urso, quando ele atingiu outras medidas, que o leão e o urso falavam, vamos correr desse, porque esse a gente não pode. Porque quando um menino ele já matava, e agora que ele atingiu uma medida de destruir gigantes? Sabe, irmãos, nós fomos criados para vencer. Você foi criado para vencer. Não pense que a vitória de Deus é para poucos. Não pense que a vitória de Deus é para apóstolos e profetas e pastores e mestres e evangelistas. Não, a vitória é para os filhos. Amém? A vitória de Deus é para os filhos. Todos nós nos movemos diante dele como filhos. Deus não nos recebe na presença dele. Ele fala assim, ô apóstolo, vem. Ô profeta. E a gente nem ora dessa forma. Senhor, quem está falando contigo agora é o pastor. Ele vai falar, ai coitado, não entendeu nada. A gente chama ele de pai. Amém? Porque nós entendemos que nós somos aceitos como filhos. A vitória é para os filhos. O amadurecimento é para os filhos. Até que todos cheguemos à estatura do varão perfeito. Paulo fala em 2 Coríntios, eu quero terminar com esse texto. Ele fala assim, ele escreveu, né? 2 Coríntios 3,18. Eu vou na versão da Bíblia Viva. E todos nós, no entanto, não temos um véu sobre o nosso rosto. Aleluia. E podemos ser espelhos que refletem claramente a glória do Senhor. À medida que o Espírito Santo trabalha dentro de nós, somos transformados com glória cada vez maior e tornamo-nos mais e mais semelhantes a Ele. Amém? Olha que tremenda essa versão. É bem isso, é bem a nossa linguagem. Todos nós, todos nós, aonde essa palavra chegar, eu quero falar para você que nos assiste, todos nós. Para você que vai nos assistir num outro momento, eu quero dizer, todos nós não temos um véu sobre o nosso rosto. Amém? O véu já se rasgou. Nós entramos num outro nível. Nós entramos numa outra dimensão. Nós entramos numa atmosfera de glória. Amém? E podemos, olha que diz aqui, ser espelhos que refletem claramente a glória do Senhor. As pessoas estão vendo Cristo em nós. E quanto mais maduros nós vamos se tornando, irmãos, ou nos tornando, mais maduros, mais essa geração vai enxergando a glória de Deus através de nós. Porque vai acabando comportamentos que a gente tinha quando criança. As pessoas vão entendendo a seriedade e a verdade que cada um porta de Cristo. À medida que o Espírito do Senhor trabalha dentro de nós, olha que tremendo. Coloca a mão assim e fala, o Espírito Santo trabalha dentro de mim. Irmãos, é dentro. Sabe como o Espírito Santo avança nesse trabalho dentro de nós? À medida que a gente se rende a Ele. À medida que eu entendo, irmãos, que a única coisa que me cabe é me render.
trabalho é todo dele. É Ele que nos cura, é Ele que nos liberta, é Ele que nos transforma, é Ele que nos edifica. Sabe aquela história, eu estou fazendo a obra do Senhor? Não, o Senhor está fazendo a obra dEle dentro de mim. Amém? E à medida que Ele vai fazendo isso, eu vou refletindo. E as pessoas vão vendo. Sabe, as pessoas vão começar a ver cada vez mais claramente. Porque à medida que o Espírito Santo trabalha dentro de nós, somos transformados com glória. Cada vez maior. Cada vez maior. Até se tornar dia perfeito. Sempre tem um até que, né? Porque nós estamos caminhando nessa direção. Amém? Quero que você fique de pé nessa noite. Quero dizer para você, você não precisa de validações externas. Deixe o Espírito Santo, que já tirou o véu dos seus olhos, fazer você enxergar a obra que está sendo feita dentro de você. Sabe, há alguns anos atrás, algumas palavras que ficam, né? Algumas palavras que eu me seguro nelas, falo, Senhor, isso aqui o Senhor falou e eu vou ver literalmente. O apóstolo Cristiano falou há alguns anos atrás, ele falou, a obra do Senhor é semelhante a uma reforma no shopping. Você chega no shopping, está lá um tapume. E você vai uma vez, vai duas vezes, um mês, 2 meses, você volta lá, está um tapume. E você sempre olha e fala assim, nossa, aqui era tal loja, né? Mas está fechado faz tempo. Você não escuta nenhum barulho. Você não vê nenhuma movimentação externa. Sabe por quê? Enquanto o shopping está funcionando, a obra está parada. 10 horas, quando o shopping vai fechar, chegam os trabalhadores daquela obra. E aí a noite toda é quebradeira, derruba a parede, faz isso, faz barulho. Todo tipo de máquina trabalhando, toda barulheira. Quando abre no outro dia, um silêncio. Ninguém vê nada. Ninguém ouve nada. De repente você chega no shopping, não tem mais o tapume. E você fala assim, uau, que loja. Que coisa linda. Foi da noite para o dia? Não. É que estava tudo por trás do tapume. Há algo acontecendo dentro de nós. Amém? Há uma obra acontecendo dentro de mim, acontecendo dentro de você. E não está fazendo barulho. Amém? Ninguém está vendo a movimentação. Ninguém está vendo o que está acontecendo. Você sabe. Você sabe muitas vezes aquilo que está acontecendo, aquilo que está se passando. Mas ninguém está vendo. Mas Deus está trabalhando. E a hora que Deus falar assim, eu vou tirar o tapume. Aí as pessoas vão olhar e vão dizer assim, uau, olha o que Deus fez na vida dessa pessoa. Quantos creem nisso? Quantos creem que é um trabalhar de Deus na nossa vida? Nós estamos sendo levados pelo Senhor para nos tornarmos maiores e mais fortes. Você crê nisso? Então vamos orar ao Senhor nessa hora. Pai, nós nos rendemos a Ti. Nos rendemos ao Teu Espírito. Para que Ele continue, Senhor, trabalhando em nossas vidas. Assim como na vida de Davi, Pai, o Senhor estava formando o rei que o Senhor queria apresentar àquela geração. O Senhor estava treinando Davi, Pai, para que o seu nome fosse conhecido nas gerações futuras. Havia processos em movimento naqueles dias, Pai, que não dizia a respeito de Davi e nem dos seus dias, dizia a respeito do Teu propósito e dizia a respeito das gerações futuras, Pai, que seriam alcançadas. Pai, eu creio que o Senhor tem falado aqui nesta casa, o Senhor tem falado a nós como filhos, Pai, que aquilo que o Senhor está fazendo, Pai, é muito maior do que nós. O que o Senhor está fazendo na vida de cada um dos Teus filhos, Pai, não tem a ver necessariamente conosco, Pai, mas com aquilo que o Senhor quer estabelecer nestes dias e alcançar as gerações futuras, Pai.
Senhor, nós nos rendemos a Ti, Pai. Nós nos deixamos ser conduzidos pelo Teu Espírito. Nós nos deixamos ser trabalhados por dentro. Nós nos deixamos ser moldados, Pai. Nós Te pedimos, Pai, em nome de Jesus, remove, Senhor, tudo aquilo que não é Teu, tudo aquilo que ainda não é Cristo em nós, tudo aquilo, Pai, que não foi gerado no Teu Espírito, que não foi gerado, Senhor, através da cruz, Pai. Senhor, pode remover, Pai. Abre os nossos olhos, traz luz, Senhor, ao nosso entendimento, Pai. Faz-nos ver, faz-nos enxergar, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós queremos viver a plenitude daquilo que o Senhor tem preparado. Pai, eu coloco a vida dos meus irmãos, eu coloco a vida daqueles que vão nos ouvir, que vão assistir essa mensagem em um outro momento, na sua vida, na sua história, Pai. E eu oro, Senhor, para que o Senhor alcance essa vida, para que o Senhor transforme essa vida de dentro para fora, Pai. Para que o Senhor produza uma maturidade e que o Senhor levante uma geração, Pai, de homens e mulheres maiores e mais fortes, segundo o Teu propósito, Pai, em nome de Jesus. Amém. Em 2021, o perfeito será visto em você.